Dá um sinal quando dá. Boa noite, eu sou Lucas Centenário e essa é mais uma edição do Jornal da Noite. Hoje no quadro Era Digital vamos falar sobre periféricos móveis. Iniciando pelos teclados, equipamento essencial para a utilização de um computador. O teclado permite, tal como as máquinas de escrever, introduzir caracteres, letras, números e símbolos em um computador. Trata-se de um periférico de entrada essencial, porque é graças a ele que podemos enviar comandos à máquina. Um teclado normalmente tem caracteres gravados ou impressos sobre cada botão, que correspondem a um único símbolo escrito. Dentro da parte plástica do seu teclado existem folhas, como as da imagem. O conjunto dessas folhas é chamado de matriz do teclado. Dependendo do modelo, podem haver mais de duas, mas elas sempre terão aparência semelhante. Quando você pressiona uma tecla, uma pequena corrente elétrica passa pelo circuito que está logo abaixo. O processador do teclado percebe o acontecido, verifica a posição do circuito em sua matriz e a letra ou comando correspondente que consta em sua memória. Por exemplo, se você apertar a tecla que possui a bandeira do Windows, o chip perceberá que circuitou energia no local e enviará para o computador o comando correspondente, que é a de abrir o menu iniciar. Ou seja, assim como qualquer equipamento eletrônico, o teclado interpreta impulsos elétricos e suas interrupções, para gerar comandos ou caracteres na tela do seu monitor. A disposição do teclado acontece da seguinte maneira: teclas de digitação ou alfanuméricas são as teclas com números, letras, pontuação e símbolos que podemos encontrar em uma máquina de escrever tradicional. Teclas de controle são usadas sozinhas ou com combinação de outras teclas para executar determinadas ações. As teclas mais usadas são Ctrl, Alt, a tecla Windows e o ESC. Teclas de função, que são usadas para executar tarefas específicas e foram rotuladas como F1, F2 até F12. A função dessas teclas varia de programa para programa, porém, a tecla F1 é usada em todos os programas para chamar ajuda. Teclas de navegação, que permitem editar texto e mover-se por documentos ou páginas da web. São elas as teclas de seta, Home, End, Page Up, Page Down, Delete e Insert. Teclado numérico é muito usado para digitar rapidamente os números e foram agrupadas num bloco de forma a parecer-se com uma calculadora normal. Teclas de atalho são formadas por uma combinação de teclas, geralmente o Ctrl com uma letra, que executam uma determinada tarefa. Por exemplo, Ctrl mais C, que é a combinação de teclas para copiar, e Ctrl mais o V, que é a combinação de teclas para colar. Você já se perguntou por que o teclado não está em ordem alfabética? A teoria mais popular diz que o teclado utilizado em todo o mundo replica o modelo criado e patenteado por Christopher Scholz para uma das primeiras máquinas de escrever da história, em meados de 1868. A disposição das letras foi feita dessa forma, em resposta às falhas mecânicas das primeiras máquinas, que faziam com que os tipos que ficavam lado a lado no teclado encavalassem, enquanto digitados em um curto espaço de tempo. A sequência QWERTY foi escolhida para separar as letras mais utilizadas na língua inglesa, aumentando assim a velocidade da digitação, sem que o datilógrafo precisasse parar o tempo todo para desempenhar os braços da máquina, que ficavam presos, já que as letras mais usadas em sequência estavam longe umas das outras. Antes do projeto QWERTY, os teclados eram parecidos com isso. Outros inventores também criaram novos tipos de teclado para adequar a cada idioma, como esse, dedicado ao português. E como esse, dedicado ao francês. Outra curiosidade são os tracinhos nas letras F e J do teclado.
Os tracinhos, em alto relevo, permitem posicionar as mãos sem precisar olhar para o teclado. Sabendo a posição do F e do J, é possível rapidamente ter acesso às outras teclas. Por ser um sinal sensível ao toque, também é uma ferramenta que auxilia pessoas com deficiência visual. Existem inúmeros tipos de teclados, alguns deles são: teclado para jogos. Devido à sua tecnologia anti-ghosting, ele permite que até 10 teclas sejam pressionadas de uma vez só, sem que o efeito fantasma ocorra, permitindo que mais comandos sejam executados simultaneamente. Conta com uma memória integrada de 32 KB, podendo memorizar até 5 perfis internos para jogos diferentes. Dispõe ainda de 10 teclas de atalhos de jogos programáveis, entrada para fone e microfone, e necessita de 2 entradas USB. Teclado para canhotos. Esse tipo de teclado possui design exclusivo para canhotos. Suas teclas numéricas estão localizadas no lado esquerdo do teclado. Conta com um layout ABNT e teclas em posição ergonômica para evitar lesão por esforço repetitivo. Teclados ergonômicos. Esse tipo de teclado possui a posição indicada para evitar ler e, embora não seja de fácil adaptação para quem está acostumado a um teclado retangular, é indicado para pessoas que passam muito tempo digitando. Teclado wireless. Possui design curvilíneo e suas teclas são finas para proporcionar mais conforto e ocupar menos espaço. Conta com canais integrados que escoam o líquido do teclado, tornando resistente a acidentes envolvendo derramamento de líquidos. Dispõe de teclas especiais para a função multimídia, teclas especiais com a função procurar e calcular. Teclados flexíveis. Esse tipo é feito de silicone de alta qualidade, não é tóxico e é inodoro. Possui teclas macias e totalmente silenciosas. Ele é completamente à prova d'água e de fácil limpeza. Devido ao material de fabricação, é completamente flexível e dificilmente terá o inconveniente causado por teclas quebradas. E pelo mesmo motivo, seu transporte e manuseio também são mais simples. E após o intervalo, continuaremos com o quadro falando um pouco mais sobre impressoras e mouses.